Fala, galera! Bem-vindos ao 433 Futecast, o seu podcast de futebol. Eu me chamo Pedro Duarte, sempre com ele. Pablo Faria. Fala aí, galera. Bom, galera, nesse 7º episódio nós vamos falar um pouco sobre o sorteio da Copa Libertadores da América, onde foram definidos os confrontos das oitavas de final, com grandes duelos pela frente. Só um aperitivo: Inter e Boca e Flamengo e Racing. Olha o nível dos duelos das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Além de analisar um pouquinho também, a gente vai analisar um pouquinho também o confronto dos brasileiros pela Copa Sul-Americana. São Paulo, Bahia e Vasco vão ter importantes confrontos pela competição continental. Bom, vamos começar então pela Copa Sul-Americana, falar um pouquinho dos confrontos. Só passando aqui brevemente pelos confrontos. O São Paulo, foi definido que o São Paulo vai pegar o Lanús da Argentina, o Bahia vai pegar o Melgar do Peru e o Vasco vai enfrentar o Caracas da Venezuela. Aí eu já começo, Pablo, aqui para abrir os trabalhos, já coloco a primeira pergunta na mesa aqui para a gente poder discutir, para poder debater. Quem passa nesses confrontos dos brasileiros? Quem se deu bem? Quem se deu mal nesses confrontos? Acho que o Bahia e o Vasco vão pegar adversários aí de níveis bastante parecidos. São duas equipes também que não tem um nível tão alto assim, né? Em decorrência do brasileiro que eles vêm fazendo. Porém, eu acho que o Bahia sai um pouco na frente, porque o Mano Menezes já assumiu um pouco mais tempo, já assumiu há mais tempo do que o Pinto, técnico do Vasco, e ele tem já um time assim praticamente formado, o que ele quer fazer, passar as ideias dele, até porque as ideias dele não são muito difíceis, aquele futebol retranqueiro, e é isso. Eu acho que o Vasco ele tem grandes chances aí de avançar para a Sul-Americana, até porque o adversário também não é muito forte. O Pinto no último jogo aí contra o Corinthians, ele mostrou que vai ter posse de bola, vai botar o time para jogar para frente. É um time que tem limitações, mas sabendo das suas limitações, do que o time pode oferecer, eu acho que é um confronto muito bom aí para o Vasco, porque pode avançar aí para a próxima fase. E quem ele pegar na próxima fase também não parece ser um time muito forte assim, entre o Defensa e Justiça e SP de Luquenho, acho que é esse o nome, né? Esportivo Luquenho. Esportivo Luquenho, isso. Do Paraguai. Eu acho que vai depender mais da capacidade dos times do que do próprio nível dos times, porque tá bem parelho, assim, se você for ver time por time, porque o Vasco e o Bahia não tem lá um elenco tão forte assim. E o São Paulo, acho que pegou o adversário mais forte, porém não tão forte assim, se você for comparar com o nível dos jogadores de futebol do São Paulo. Mas o São Paulo adora se complicar aí, né? Vide aí as oitavas aí da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Verdade. Vencendo de 2-0, tomou claro. Tomou um gol depois do empate. Não tirando o mérito do Fortaleza, é claro, né? Não, claro. Tipo, o Fortaleza tem um investimento muito menor, tem jogadores muito mais fracos, é um elenco muito mais... como é que eu posso dizer? Limitado. Limitado, modesto, né? Limitado, modesto. Então o Rogério Ceni tira a lei de pedra ali. E é isso, cara. Eu acho que o São Paulo aí que se deu mal mesmo, assim, em questão de confronto, mas mal comparando ao Vasco e Bahia. Se você for ver por time, o São Paulo é muito mais time, e diria que, sei lá, o grande favorito é ganhar a Sul-Americana, porque eu acho que é o time mais forte da Sul-Americana. Acho que não tem time mais forte do que o São Paulo, não. Aproveitando esse ganho... O São Paulo também... Pode falar. E desculpa, o São Paulo também se ferrou, acho, porque se você for ver o chaveamento, os times mais fortes eu acho que estão do lado de São Paulo, né? Independente, Peñarol, Universidade Católica, Vélez. Acho que os times mais fortes estão do lado de São Paulo, mas o São Paulo é o time mais forte da competição. Então, tem uma grande chance aí de ganhar, uma pressão para ganhar, né? Porque a torcida quer um título. E é isso. Acho que resume bem isso aí, o que eu tenho para dizer.
Aproveitando esse gancho aí de São Paulo, depois a gente fala um pouco mais do Vasco e do Bahia, dos confrontos dos dois brasileiros. Você não acha, aproveitando esse gancho de São Paulo, você não acha que o São Paulo, como você falou, que o São Paulo pode vir a ser campeão, é o time mais forte, você não acha que o São Paulo é inconsistente para ser considerado, de certa forma, um favorito na Copa Sul-Americana? Porque vide que ele tomou o sufoco do Fortaleza na Copa do Brasil. Então, a minha questão de favorito é por ter o time mais forte da competição. Agora, a questão de futebol, aí já é outra coisa. Tipo, já é outra história, né? Outra história. Como a gente já falou aqui em episódios passados, eu gosto da ideia do Fernando Diniz, acho que ele ainda vai ser um técnico vitorioso no futuro, pela ideia que ele tem de botar o time para frente, de querer atacar, e quando você tá atacando, você tem muito mais chances de vencer. Porém, ele é um técnico consistente porque ele é um técnico jovem, ele é um técnico novo e é um técnico que precisa de experiências para poder galgar as posições que ele quer e os títulos que ele deseja. Eu acho que no São Paulo aí ele tem chance aí de ganhar o primeiro título dele, um título importante para o clube, um clube aí que já está há muito tempo sem ganhar títulos. E é isso, eu acho que é por isso que o São Paulo é um dos favoritos aí à competição, por ter o time mais forte. Mas o Diniz ainda precisa aprender muito, precisa dar um pouco mais de segurança nas decisões que ele tem. O exemplo que a gente pode tomar, por exemplo, o Domi no Flamengo. Eu acho que a pressão que o Domi enfrenta em questão de botar o time para jogar no Flamengo é muito maior do que o Diniz sofre no São Paulo para botar o time para jogar. E o Domi tem muito mais experiência do que o Fernando Diniz. O cara foi vitorioso no Barcelona com o Guardiola, no Bayern, no Manchester City, e conseguiu bons resultados no Campeonato Americano, só não foi campeão. Mas é um cara que tem muito mais experiências do que o Fernando Diniz, é um cara que ele tem muito mais vivência de futebol do que o Fernando Diniz como técnico, acho que de futebol também. E é um cara que passou por mais situações, digamos assim, é o que o Diniz precisa. Eu acho que as situações que o Diniz passou antes de pegar o São Paulo, a única que se compara a isso foi aquela Sul-Americana pelo Fluminense, que ele também não conseguiu nada, né? E é isso. Eu também acho que o São Paulo é um dos oponentes mais fortes aí, dos times mais fortes da Copa Sul-Americana, mas eu não acredito assim, o São Paulo um favorito assim. Tem times muito bons aí, o próprio Independiente da Argentina e tal, ex-campeão da Sul-Americana, campeão recente da Sul-Americana em cima do Flamengo, heptacampeão da Libertadores, Peñarol, que veio agora da fase de grupos da Libertadores, tem o Vélez, Sarsfield, o time da Argentina, ou seja, o São Paulo caiu nessa chave. O São Paulo vai ter que jogar muita bola, deixar de ser inconsistente desse jeito, parar de ficar Fernando Diniz inventando e falando que no segundo tempo jogou melhor que o primeiro, tomando um calor no primeiro tempo, igual ele falou na LDU, contra a LDU, porque desse jeito o São Paulo não passa nem do Lanús. Uma das vantagens que o São Paulo tem é que, como o campeonato argentino não está acontecendo, os times argentinos, a maioria dos times argentinos estão parados. O River Plate e o Boca também estão no campeonato argentino, mas na Libertadores, que depois nós vamos falar, eles estão jogando, mas Lanús, Racing, todos os outros times argentinos estão parados. Por exemplo, o Racing está 6 meses sem jogar, o Lanús está 6 meses sem jogar, então pode ser um fator, assim, uma vantagem para o São Paulo, mas, a minha opinião, eu não acredito que isso possa ser uma vantagem. De novo, porque o São Paulo na Libertadores enfrentou o River Plate, o River Plate estava 6 meses sem jogar e empatou e perdeu na Argentina. Empatou em casa e perdeu na Argentina. Então, esse time do São Paulo, realmente, pelo que aconteceu também pela Copa do Brasil contra o Fortaleza, não dá para confiar nesse time. Eu também acredito e torço até para que o Fernando Diniz se transforme num bom treinador, tem tudo para se transformar num bom treinador, as ideias, o plano de jogo, o estilo de jogo que ele defende, o futebol ofensivo que ele prega. Agora é assim, o São Paulo não é um time confiável, falta muito ainda para o São Paulo se solidificar como equipe. O São Paulo, não vejo nenhum assim, São Paulo como um time coletivo assim, forte, então é um confronto assim, muito importante que o São Paulo pode passar sufoco. O São Paulo na Sul-Americana do ano passado perdeu para o Tajeres da Argentina nos pênaltis, então o São Paulo vem de traumas aí, de eliminações traumáticas em competições de mata-mata.
Então é esperar e ver o que o São Paulo vai apresentar aí de futebol. Se o São Paulo jogar o que a gente conhece, jogar um bom futebol que o Fernando Diniz sempre está disposto a propor, assim com o time do São Paulo e tal, futebol coletivo e tal, ofensivo, acredito que o São Paulo passe sim de fase. E é aquilo, eu acredito então, que o São Paulo possa ser assim, não um franco favorito, ter um favoritismo leve e possa assim ganhar a Sul-Americana, mas como você falou, a pressão que o São Paulo enfrenta, a pressão que o Fernando Diniz, a pressão que o Fernando Diniz enfrenta no São Paulo é menor do que o Domi, mas mesmo assim ele enfrenta uma pressão absurda. O cara tá lá um ano, a torcida vive pegando no pé, que diz que ele não consegue fazer o time jogar, eu discordo. Ele consegue fazer o time jogar às vezes, mas de certa forma entra com algumas decisões duvidosas. Ele encontrou o Brenner lá, até o Luciano também, que tá no banco que veio do Grêmio, ele encontrou no Brenner lá o homem-gol dele, que era para ter sido o Pablo, mas que acabou não acontecendo, que era para ter sido até o Pato, mas acabou não acontecendo, mas enfim, é isso, eu acredito. Era para ter sido tanta gente que não acabou acontecendo. Era para ter sido tanta gente, é verdade. Então, eu acredito que o São Paulo passa nesse confronto. Bom, voltando aqui para o segundo confronto, Bahia e Melgar. O que você pode falar desse confronto aí, Pablo? Será que o Bahia passa? Qual é o futuro em si do Bahia com o Mano Menezes? Cara, eu acho que o Bahia passa pelo adversário que eles pegaram. Porém, se o Bahia não passar, para mim não vai ser surpresa nenhuma pelo futebol que o Bahia apresenta. Para mim também não. Se você assistir o jogo e ver o Bahia entregando a bola para o adversário fora de casa, aí você já pode ter certeza que fica 50-50, porque esse é o estilo de jogo do Bahia. Então fica, eu acho que 50-50 assim para quem vai passar, porque os dois são times fracos. Acho que eu não sei assim qual o time do Melgar, então não posso dizer quem é mais forte ou quem é mais fraco. Eu acho que o Bahia deve ser mais forte, talvez. Não, o Bahia é mais forte. O time do Melgar é fraco, é bem fraco. Então é isso, cara. Eu acho que o Bahia passa por ser um time mais forte. Mas em questão de futebol, aí se o Melgar apresentar um futebol melhor do que o Bahia e propor o jogo, que provavelmente vai ser o que o Bahia vai deixar o Melgar fazer, aí o Melgar tem grandes chances aí de passar para a próxima fase. O que eu acho é o seguinte, é 50-50 para cada um, e eu aposto no Bahia porque eu acho que o Bahia tem um time mais forte. Acho que é isso, e o que esperar do Mano Menezes? Nada. Não espero nada, mano. Simples assim, né? Simples. O Mano Menezes realmente é difícil de se esperar alguma coisa. É da escola aí dos medalhões. Vide Vanderlei Luxemburgo, Filipão agora que voltou pro Cruzeiro. Eu também não espero nada do Mano Menezes. O cara que também considero já, dirigiu seleção. Aí, até na seleção estava fazendo um trabalho bom, mas que desde a época do Palmeiras, do Cruzeiro mesmo, o cara foi substituído pelo Filipão. Mas na minha concepção todo mundo concorda com isso. Ele estava fazendo um trabalho bom, fizeram uma sacanagem com ele na seleção e colocaram o Filipão com aquela desculpa que o Filipão já era veterano e sabia como ganhar a Copa do Mundo. Foi isso. Okay. É isso. Pra mim, trocar ele pelo Filipão foi trocar 2 por meia dúzia, tá ligado? Não, sim, eu concordo com você. Tinha gente melhor naquela época, mas ele estava fazendo até um bom trabalho, sim, ou mais opções e tal, enfim. Também não acredito, não vejo futuro do Bahia com ele. É um treinador que se abdica de jogar futebol para se defender, aquele futebol reativo, muito difícil de se assistir, duro de se assistir. Contra o Atlético Mineiro foi um exemplo pelo Campeonato Brasileiro, que no primeiro tempo o Atlético Mineiro massacrou o Bahia, perdeu aquele jogo por causa da estratégia kamikaze do Sampaoli. Sampaoli adota essa estratégia kamikaze, é aquele time que quer ficar com a bola, só joga no contra-ataque, só joga por uma bola, vai fazer o contra-ataque, uma hora vai fazer o gol. É aquilo que acontece. O Mano Menezes tá seguindo a passos largos aí, o Jair Ventura tá seguindo a passos largos aí, estilo desses técnicos. O jogo agora do Sport, que eu só fugindo aqui um pouquinho do assunto, o jogo mais abordando o assunto assim, de perspectiva de treinadores e tal, de estilo de jogo, o Jair Ventura é a mesma coisa, técnico novo, de nova geração, que abdica da bola o tempo inteiro só para jogar por uma bola, para um contra-ataque, para tentar fazer o gol.
As estatísticas do jogo do Sport contra o Atlético Mineiro falam 26 tentativas a gol do Atlético Mineiro e nenhuma não, uma tentativa, um chute a gol do Sport de falta ainda no segundo tempo, no final do segundo tempo. Ou seja, realmente aí depois reclamam, os técnicos brasileiros, não todos, reclamam, fazem o famoso corporativismo, reclamam dos técnicos estrangeiros, sendo que os 3 técnicos estrangeiros estão liderando o Campeonato Brasileiro, estão lá nas 3 posições. Então, realmente, não podem reclamar, porque só sabem adotar esse futebol. E eu acho também que, voltando aqui para o assunto do Bahia, o confronto do Bahia, eu acho que o Bahia passa. Não acredito que passa fácil, porque o Melgar, time do Peru, pode apresentar uma certa resistência, mas como você falou, eu acho o time do Bahia um pouco mais forte, e é 50-50 para cada um, se o Bahia resolver dar a bola. O Bahia, para mim, passa, e se resolver jogar bola, o time do Bahia é muito mais forte. Agora, o último assunto aqui, o último confronto, o último assunto sul-americano e o último confronto de um brasileiro na Copa Sul-Americana, Vasco e Caracas. E aí, Pablo? E o que você pode falar desse confronto pra gente? Cara, o Vasco é franco favorito, acho que nem precisa dizer muita coisa. Eu acho que é bom pro Vasco para ganhar um pouco de moral, vai ter um adversário fraco, então vai ser um bom jeito aí de subir a moral do elenco. E o Pinto, eu acho que essa semana o Vasco não jogou, né? Não jogou domingo. Não, o Vasco teve tempo para treinar. Teve tempo para treinar. Ele conseguindo aí um tempo de trabalho e implantando a filosofia dele nesse tempo. Eu acho que até o confronto lá da Sul-Americana, o Vasco aí pode estar jogando consistente, não estou falando jogando bem, mas está jogando consistente de acordo com o que o técnico quer e de acordo também com as suas limitações. O Vasco, sabendo disso, eu acho que pode avançar, e ele também tá na mesma subchave, né? Porque tem a chave de um lado, a chave do outro, e a subchave, que é da semifinal ali que se enfrenta, né? Então, nessa subchave aí, o Vasco acho que torce para que o Bahia passe também, para ter confronto de brasileiro e evitar viagens muito longas para outros países, né? E é isso. Eu acho que o Vasco tem grandes chances aí de chegar na final, até, se você parar para pensar. Não acredito. A chave do Vasco é fraca. Eu acho que o que quebra o Vasco é a fragilidade da equipe. Sim. Mas tendo um treinador com uma ideia ofensiva e ele conseguindo implementar o trabalho dele e conseguir recuperar o Cano, acho que o Vasco aí, assim, eu tô falando que pode chegar, não falando que vai chegar, são coisas completamente diferentes. Verdade. Pode aí chegar, não diria assim, Vasco, sonhe com a Sul-Americana, não, foca lá de sair da zona de rebaixamento brasileiro, de sair ali da famosa zona da confusão e ver como um bônus aí a Sul-Americana, porque já tá eliminado da Copa do Brasil mesmo, então ver como um bônus aí. Acho que é isso aí. A ideia que o Vasco deveria tentar é essa. Jogar a Sul-Americana, tipo, ganhei, se não ganhar também tá bom, e focar no brasileiro. Porém, acho que sem muitas pretensões, o Vasco pode conseguir chegar, sei lá, numa semifinal, talvez. Quem sabe? Eu também acho que o Vasco Não, eu não digo que passa fácil, porque futebol a gente sempre pode esperar tudo. Mas é um adversário fraco, ficou em terceiro na sua chave na Libertadores, que garantiu a classificação para a Sul-Americana. Dos 3 brasileiros, o Vasco eu acho que foi o que se deu melhor. Como a gente falou anteriormente, São Paulo foi um adversário forte, e o Bahia também 50-50 para cada um. E assim, eu fiquei assim, feliz com o que eu vi, entre aspas, né? Porque perder para o Corinthians é realmente muito difícil, é sofrível ver aquele time do Corinthians jogar, e perder para o Corinthians mais ainda, é mais sofrível ainda, mais difícil de assistir. Mas assim, eu fiquei esperançoso, fiquei feliz com o que eu vi, porque o Ricardo Sapinto já chegou no Vasco com pouco tempo que ele teve, apesar de ter, na véspera do jogo contra o Corinthians, na véspera não, no dia mesmo, o Benítez e o Cano se machucaram, ou seja, o cara teve que improvisar, e mesmo assim, nessa situação, ele conseguiu fazer um time organizado, um time que jogasse bola,
botou alguns jogadores de confiança dele ali, por exemplo, o Carlinhos, que jogou com ele no Clube Brugge, da Bélgica, e assim, eu consigo ver umas boas perspectivas para o Vasco, mas aquilo, tem que dar tempo para o português trabalhar. O cara acabou de chegar, mostrou que é possível montar um time organizado, um time sólido defensivamente, tem que mexer na defesa. A defesa do Vasco está muito falha, está falhando muito. E assim, é um confronto que eu acho que serve para o Vasco assim, ganhar uma confiança, como você falou, Pablo, e pode dar uma moral aí para a equipe. Não acredito que chegue em final, nem que seja campeão, mas pode beliscar ali umas quartas, quem sabe semifinal, dependendo da chave. E, então é isso. Para mim, para você, quem passa? Para mim, passam São Paulo, Bahia e Vasco. E você? Passa os 3 brasileiros também? Para mim, passam os 3 brasileiros. Põe um asterisco aí no São Paulo, no Vasco e no Bahia, mas para mim passa os 3 brasileiros. Tá certo. Os times são limitados, assim, são times, entre aspas, fracos pro padrão nacional, Campeonato Brasileiro, mas é aquilo. Futebol pode se esperar tudo. Eu também acredito que passam os 3 brasileiros. Mas lá pra frente, aí eu acho que só o São Paulo tem chance de chegar na final. É um time mais forte que os dois, tanto quanto o Vasco e Bahia. Bom, finalizamos o assunto Sul-Americana e agora, meus amigos, meus caros ouvintes, vamos para o assunto Libertadores com grandes duelos nas oitavas de final pela frente. Aí eu já coloco outra pergunta aqui na mesa, Pablo, para a gente poder discutir. Flamengo, só passando rapidinho, só passando aqui rapidinho pelos confrontos das oitavas. Guarani e Grêmio, Guarani do Paraguai e Grêmio, LDU de Quito e Santos, Racing da Argentina e Flamengo, Internacional e Boca Juniors da Argentina, Independente Del Valle Nacional do Uruguai, Clube Atlético Paranaense e River Plate. Sinceramente, eu acho que o River Plate se deu muito bem. Libertad e Jorge Wilstermann, e Delfim e Palmeiras, outro também que se deu muito bem nesse chaveamento aí das oitavas. Bom, mas vamos discutir isso aí mais pra frente. Voltando aqui, Flamengo e Inter se deram mal nesse confronto das oitavas? Cara, o Inter sim. O Inter se deu muito mal. Porque o Boca Juniors é um confronto difícil. Agora, Flamengo e Racing, o Flamengo é o favorito, tem um time melhor, joga um futebol melhor. É um time mais jovem. Eu acho que o Flamengo tem muito mais chances assim de passar. Eu acho que se você for pegar a chave do Flamengo, que tem Grêmio, que tem Santos, que tem Inter e o Flamengo, então, cara, eu acho que desses confrontos aí das oitavas da chave do Flamengo, que se deu melhor foi o Grêmio, que vai pegar o Guarani. É o time que eliminou o Corinthians na pré-Libertadores e foi da chave do Palmeiras, foi o que mais se deu bem. Mas é um time fraco também. Então, eu acho que o Grêmio passa. Acho que talvez o Grêmio tenha dificuldade pelo futebol que está apresentando, mas acho que passa. Santos e LDU acho que já complica um pouco pro Santos, porque eu não sei, né, se vai ter jogo na altitude ou não, mas se tiver jogo na altitude, eu acho que por conta do coronavírus, né? Tanto é que o São Paulo foi o único do grupo dele que jogou contra o Binacional lá na altitude, por causa que eles mudaram depois o regulamento por causa do coronavírus. Mas, enfim, eu não sei se vai ter jogo na altitude. Se tiver, complica um pouco o Santos. Mesmo se não tiver, acho que já complica um pouco, porque a LDU é um bom time, é um time chato, e o Santos também é um time limitado, que tem uma Marinho dependência aí muito grande. Mas ainda assim, eu acho que o Santos passa. Flamengo e Racing é um confronto equilibrado, mas o Flamengo tem o melhor time, o Flamengo tem um time mais jovem, o Flamengo tem um time muito melhor, o Flamengo apresenta o melhor futebol, é o atual campeão da Libertadores, então eu acho que o Flamengo é franco favorito, e é isso, apesar de ser um confronto equilibrado, eu acho que o Flamengo tem muito mais futebol para apresentar para poder passar. Agora, Internacional e Boca Juniors, a gente tem que ver também que o Internacional não tá muito bem na Libertadores não, se classificou no grupo junto com o Grêmio, mas não venceu o Clássico. Se classificou ali jogando não tão bem assim contra as equipes sul-americanas, apesar de eu achar que vai ser um bom confronto aí. Torço pro Internacional passar, porque se todos os brasileiros passarem, vai ter confronto só no Brasil, então, maravilha em questão de desgaste do time e etc, viagens.
Então, eu torço para o Internacional passar, porém, eu não apostaria todas as minhas fichas no Internacional, não. Acho que o Boca aí vai complicar muito, mas eu torço aí para o Internacional passar. E se passar, vai pegar o Flamengo, e a gente já sabe que vai ter um confronto muito bom. Verdade. Visto do último confronto aí pelo brasileiro, aí do primeiro turno do brasileiro, que foi um 2-2 aí, um confronto muito bom, e os dois times jogando muito bem. Futebol muito bem jogado aí, dos dois. É isso que eu tenho para falar dessa chave. Eu acho que passa Flamengo, passa Santos, passa Grêmio, agora é Internacional e Boca Juniors. Eu sinceramente não faço a menor ideia de quem passe, mas eu tô torcendo aí pro Internacional passar. Eu também acredito que o Flamengo... mas também acredito que vai ser um confronto equilibrado entre o Flamengo e o Racing. Na verdade, eu acredito que vai ser um adversário bem duro para o Flamengo, mesmo estando sem jogar, lá porque o Campeonato Argentino, como eu falei, não está acontecendo, devido à crise do coronavírus aí. E lembrando que o técnico do Racing é o Sebastião Beccacece, o ex-auxiliar técnico do Sampaoli, ou seja, é um treinador bom. O Racing é um time que joga um bom futebol, ele conseguiu classificar o Racing para as oitavas da Libertadores da América, mas vai enfrentar um Flamengo bom, em alta, que joga um bom futebol, um time mais novo, com o Everton Ribeiro aí voando, Pedro voando, o goleiro do Flamengo mesmo jogando, agarrando demais. Então eu acho assim, um leve favoritismo. Eu aponto assim, um favoritismo, não um grande favoritismo, um leve favoritismo, porque o futebol a gente pode esperar tudo, e o Racing é um ótimo adversário, um adversário duro para o Flamengo, e é ritmo de Libertadores, é outra competição, é outra história. Mas eu acredito também que o Flamengo passa. Se o Flamengo jogar o que sabe, o que realmente consegue jogar e está jogando no Campeonato Brasileiro, nas melhores partidas que fez, eu acho que o Flamengo passa tranquilo pelo Racing. Agora, falando do Inter, eu acho que o Inter se deu mal nessas oitavas da Libertadores. Eu acho o Boca um adversário super difícil. O Boca jogou muito bem a fase de grupos da Libertadores, né? À toa que classificou em primeiro. Tá jogando muita bola o Tevez também, um dos artilheiros da competição. Voltou a jogar bola o Tevez. O treinador encontrou um time do Boca. Tem o Hurtado agora, um atacante lá que está jogando muita bola também. O Boca achou esse centroavante, jogando ali com o Tevez e tal. Então, e como você falou, o Inter passou os trancos e barrancos na fase de grupos, não conseguiu ganhar nem o clássico, empatou o primeiro e não conseguiu nem ganhar o segundo. Passou perdendo o seu confronto, mas passou para as oitavas de final, e o Grêmio passou em primeiro, o Inter passou em segundo. Então, realmente, mesmo fazendo o que vem fazendo no Campeonato Brasileiro, vai ser um confronto muito duro, muito difícil para o Inter. Eu torço para que o Inter passe também, que nós vamos ter um belo confronto pelas quartas de final da Libertadores, Flamengo e Inter. Só a gente vê o que foi o confronto pelo Campeonato Brasileiro. Foi um belíssimo confronto, vai ter um confronto de ótimo futebol, de belo futebol pelo Campeonato Brasileiro, confronto de líderes na Libertadores também. Então eu acredito que um leve favoritismo, bem leve mesmo para o Boca, porque tudo pode acontecer, mas o Inter também, eu acredito que o Inter possa passar, não com facilidade, mas acredito que é possível sim que passe, porque o Kudê, nós sabemos que o Kudê é técnico argentino, já foi campeão argentino no Racing, dirigiu o Rosário Central também, então esse pode ser uma vantagem, um quesito que conte a favor do Inter, de ter o seu treinador, um treinador argentino que já conhece como funciona o futebol na Argentina, já conhece os meios de ganhar as partidas, de como enfrentar os times argentinos. Então, para mim, também acredito que passe Flamengo e Inter. Eu acredito também que passe Flamengo e Inter, mais um leve favoritismo para o Boca. Pode ser que o Boca passe também, é um confronto também muito equilibrado. E nessa chave, o Grêmio também passa, porque o Guarani do Paraguai é um time fraco, apesar de ter eliminado o Corinthians. E o Santos, eu acho que o Santos também foi outro time que se deu mal, porque o Santos vai pegar a LDU, vive a dependência do Marinho, como você falou, Pablo, e a LDU, é difícil enfrentar a LDU na altitude. O São Paulo sofreu e perdeu para a LDU lá, então o Santos vai ter vida muito difícil. Eu acredito que o Santos possa não passar, pode passar, é claro, é futebol, é 50% de chance para cada time passar, mas eu acredito no leve favoritismo aí para a LDU. E o Grêmio é amplo favorito contra o Guarani do Paraguai. Amplo favorito, até porque ele vai decidir o confronto em casa. E o Santos também decide o confronto em casa, porque fez uma das melhores campanhas.
isso pode ser um fator favorável ao Santos nessa Libertadores. Não, aí Pode falar. E os deuses do futebol adoram Eles são sádicos mesmo, porque se passar Flamengo, se passar Inter, se passar Grêmio, aí o Flamengo enfrenta o Inter, que foi o confronto das quartas do ano passado, e se o Grêmio passar e chegar na semifinal, vai ser Flamengo e Grêmio também, o mesmo confronto do ano passado. 5-0. E o Flamengo podendo pegar o River, na final, que foi a mesma final do ano passado. Então os deuses do futebol aí adoram uma brincadeira, tem aí toda essa possibilidade. É claro que esse ano os confrontos estão bem mais parelhos do que o do ano passado. Sim. Mas aí é uma grande possibilidade. E eu acho que se vendo assim os times da Libertadores e apostando qual seria a final, eu acho que não teria dúvidas que todo mundo apostaria Flamengo e River Plate. Mas isso não quer dizer muita coisa, porque futebol é futebol, tudo pode acontecer, o Flamengo pode perder, sei lá, numa jogada aí boba, e o River também. O River pode ser eliminado pelo Atlético Paranaense, duvido que isso aconteça, Sim. mas pode ser que aconteça. E é isso, é futebol, mas tem essa possibilidade aí, se tivesse ia ser muito, muito legal. A história aí se repetindo. Como você falou, eles podem reeditar a final, tá tudo se casando também, que possa ser que isso aconteça. Semifinal do ano passado contra o Grêmio, quarta de final contra o Inter, o Flamengo. E o Flamengo, sem dúvida, é o time mais forte da Libertadores, isso aí não há o que discutir. E o River também é um dos times mais fortes. Então é completamente possível essa final, essa reedição da final de 2019 entre Flamengo e River Plate. Não é absurdo nenhum pensar nisso. Agora, mudando de chave, indo para o outro lado da chave, falar de um outro brasileiro, que, né, no outro lado da chave nós temos Atlético Paranaense e Palmeiras de brasileiros. O Atlético Paranaense vai enfrentar o River Plate, confronto duríssimo, e o Palmeiras... Pro Atlético Paranaense, né? Exatamente, confronto duríssimo para o Atlético Paranaense. Isso aí, para mim, o River é franco favorito, amplamente favorito, eu acho que passa fácil, porque o Atlético Paranaense está na zona de rebaixamento, não está jogando nada no Campeonato Brasileiro, então acho que o River passa fácil. Mas agora, meus amigos, o Palmeiras pegou, como se diz no idioma do futebol, uma baba. O Palmeiras se deu bem, Pablo? Ele vai enfrentar o Delfim. Cara, eu fico impressionado nessa sorte que time paulista tem com federação, com sorteio, em bastidores. É incrível, cara. É simplesmente incrível. Eu sei que é um sorteio, mas, meu Deus do céu, cara, pegar o Delfim, cara. Pegar o Delfim. Deu a sorte do Corinthians não estar no grupo, então não teve clássico. Foi um grupo baba também. É incrível isso. A única coisa assim que me dá um alento é que eles podem pegar o River Plate na aí, semifinal. Numa semifinal aí. Eu já ponho o Palmeiras na semifinal, dependendo de como vai ser o confronto ali do Wilstermann e o Libertad. E o Libertad. Então, é isso, cara. É baba. Mas também tem aquilo também que o Palmeiras adora se complicar, então vamos ver aí como é que vai se desenhar esse confronto. O Atlético Paranaense é triste aí, o Atlético Paranaense, que é um time que tá jogando nada no Campeonato Brasileiro, tá muito inconsistente. O time não é nem sombra do que foi com o Thiago Nunes, perdeu muitos jogadores, tá sem uma identidade de jogo. E o River aí vai passar, eu acho, uma facilidade até. Essa chave tá tensa. Acho que o confronto mais legal aí dessa chave vai ser Independente Del Valle e River Plate, caso os dois passem das oitavas aí da Libertadores e irem para as quartas. Eu acho que já dá aí para se desenhar uma semifinal aí de River Plate e Palmeiras, ou então Palmeiras e Independente Del Valle. Acho que vai ficar por aí mesmo. Aproveitando esse gancho aí de Palmeiras, eu ia exatamente falar isso, tocar nesse assunto. Pode dar uma semifinal Palmeiras e River Plate, que eu acho que é a mais provável, é o que vai acontecer, mas também pode acontecer, os deuses do futebol são sádicos, como você falou, eles gostam de aprontar. Quem diria, pode dar uma semifinal Palmeiras e Independente Del Valle. Palmeiras contra Miguel Ángel Ramírez. Quem diria, hein, Pablo? Palmeiras estava atrás desse treinador. Sim.
Seria lindo, né? seria fenomenal. Palmeiras atrás dele recebeu a recurso desse treinador e agora o Palmeiras poderia... Eles não... Assim, ele recebeu a recusa, mas não foi tipo, não. Foi tipo, se quiser a gente conversa no começo do ano para ter um início de projeto. Então, assim, se o Palmeiras for sentido, o Palmeiras está totalmente errado, porque já foi para lá sem saber se ia ter negociação ou não. Então, é isso. Para mim é isso. Acho que vai ser um confronto legal. Vai ficar aí para a mídia, para a imprensa e para os torcedores rivais aí zoar muito com o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras não pode entrar nessa pilha não, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que o cara foi simplesmente profissional, ele fez o certo e tá sendo visto por Palmeiras como vilão. Acho que a torcida, se pensar assim, é muito idiotice. Porém, vai ser muito legal aí pros rivais. Com certeza, vai ser muito legal de ver. Não, eu concordo com você. O cara foi profissional, quis continuar a seguir com o projeto até dezembro, no Independiente Del Valle, porque é um treinador europeu, treinador espanhol. É uma cultura completamente diferente da cultura aqui do Brasil. E o Palmeiras está desesperado. O Palmeiras ainda encontra uma indefinição por treinador. Está procurando um treinador no mercado. E a primeira tentativa que ele fez foi com o Miguel Ramírez. E ele negou justamente por isso. Eu vou terminar esse projeto aqui. Depois nós conversamos. Em janeiro, nós conversamos que aí eu começo um novo projeto no Palmeiras. Só que o Palmeiras não quis. Que o Palmeiras está querendo técnico para ontem, ele vai ter que arcar com as consequências e não pode ficar com raiva do cara, porque o cara foi completamente profissional. Isso aí é símbolo de profissionalismo. Então o Palmeiras não pode ficar sentido de jeito nenhum. Mas é uma pergunta que eu faço, é uma pergunta aqui para a gente discutir também. Nós já estamos terminando aqui nosso 7º episódio do podcast, mas rapidinho. Coloca uma pergunta aqui para a gente poder discutir. Essa indefinição de técnico, que o Palmeiras ainda não encontrou treinador, e mesmo o treinador chegando, vai pegar o Delfim, ele vai passar, é fácil, claro, é fácil, é só ele fazer o básico, mas um treinador novo, pode ser que aconteça o Palmeiras não nem passar pelo Wilstermann ou libertar, por conta de um treinador novo e tal, os problemas que a gente sabe que tem no Palmeiras, a diretoria, os jogadores que não querem jogar, fazendo corpo mole e tal. Isso não pode acarretar numa eliminação do Palmeiras, essa indefinição de treinador, é um treinador novo chegando e não saber ainda, não ter o tempo necessário para montar um time competitivo? Cara, assim, o Palmeiras também não tem planejamento nenhum, porque ele quer pegar técnico que está empregado em time que tem bons trabalhos. E aí você pensa, o Ángel Ramírez, vou sair do Independiente Del Valle, onde eu estou numa 8ª de Libertadores. Eu tenho a possibilidade, meu trabalho está consolidado, os jogadores sabem meu jeito de jogar, eu tenho uma filosofia aqui implementada e vou para o Palmeiras, aonde eu vou chegar lá, não vou ter tempo, porque o calendário está uma maluquice com isso tudo de coronavírus. Ele não sabe os jogadores que tem lá, as características de cada um, ainda vai ter que se adaptar, igual o Domi teve que se adaptar ao Flamengo. E assim, começo de trabalho a gente sabe. A tendência é o time oscilar, empatar, perder e ganhar, talvez. E é isso, acho que o Palmeiras tá mirando errado, porque se eles querem um cara que estão trabalhando, eles deveriam ter um projeto pro cara assumir ano que vem, pegar um técnico tampão e assumir ano que vem. A diretoria tá perdida. Já que ele quer um técnico, vai no Heinz, tá sem clube. O cara tá aceitando aí, vai aceitar, ver o Palmeiras com bons olhos, creio eu. Então, é um time que tá nas 8ª da Libertadores, tá brigando pelo... Tá brigando não, né? Tem time pra jogar o Brasileiro e pode ganhar uma Copa do Brasil aí também, quem sabe. Então, se você quer um técnico pra agora, vai no cara que tá sem clube e que tem um projeto que você acha bom. Então, vai no Heinz, vai no Gabriel Heinz, não sei. Agora, querer mirar técnico que tá trabalhando, os caras estão sendo simplesmente profissionais. Estão vendo a situação aí, como é que tá o mundo, o calendário, e tá falando, mano, vou continuar aqui, ano que vem a gente vê como é que fica. E é isso. Exatamente. Os caras estão sendo profissionais, exemplo de profissionalismo, porque é difícil você interromper um trabalho, principalmente quando o trabalho está chegando no final. Eles querem encerrar o ciclo nos clubes. E o Palmeiras está, como você falou, olha a mentalidade da diretoria. A diretoria, para mim, está completamente perdida também, né? Não sabe o que quer. Foi lá com o Vanderlei, agora está procurando um técnico com uma outra filosofia que jogue bola, mas está procurando um técnico que está empregado
com um projeto já em andamento, num ciclo em andamento no clube, entendeu? Então, eu acredito também que o Palmeiras vai acabar se decidindo pelo Gabriel Heinz, que está sem clube, como você falou, vê com bons olhos, porque o Palmeiras está nas oitavas, está na Copa do Brasil, está com o time disputando o Campeonato Brasileiro. Então, ele foi técnico do Gabriel Heinz na Argentina, do Vélez Sarsfield e do Argentinos Júnior. Ele começou no Argentinos Júnior, para falar a verdade, e é um treinador bom. Começa os seus trabalhos de forma lenta e tal, gradual, mas precisa de tempo para trabalhar, mas é um treinador bom que joga um futebol ofensivo se der tempo para ele trabalhar, que eu acho que é coisa que o Palmeiras não tem, o Palmeiras também não tem paciência. Então eu acredito que o Palmeiras está indo na tentativa e erro, vai contratar o cara não vai dar certo, o Palmeiras vai lá e contrata outro, porque o que acontece é que o Palmeiras perde tempo, perde mais tempo, que a diretoria não sabe o que quer, a diretoria não entende de futebol. É uma soma de todos esses fatores que rondam, que assolam o Palmeiras. Mas, independente disso, eu acho que o Palmeiras passa pelo Delfim. Aí, já nas quartas de final, se o Palmeiras passar, eu estou dando que o Palmeiras vai passar, então já projetando o confronto, eu acho que se o Palmeiras chegando nas quartas de final, enfrentando o Libertad e o Wilstermann, eu acho que pode ser parada dura para o Palmeiras, principalmente o Jorge Wilstermann, se passar, porque o Palmeiras pega o Wilstermann na altitude. Apesar de ser um time que vai sempre jogar segunda em casa, porque fez uma das melhores campanhas, eu acho que o Palmeiras pode sofrer sim com o Jorge Wilstermann, por todos esses fatores que a gente falou aqui, a gente relatou, os treinadores, elenco, diretoria, a crise que assola o Palmeiras. Só finalizando aqui, para finalizar aqui o assunto da Libertadores, assim como nós fizemos no episódio 6, sorteio da UEFA Champions League, nós vamos fazer aqui as nossas previsões também de quem passa e quem pode galgar aí até uma possível final da Copa Libertadores da América. E aí, Pablo, começa com você. Quem você acha aí que pode passar e chegar a uma final? Quer que eu fale confronto por confronto? Pode falar confronto por confronto, igual nós fizemos no episódio 6 da Champions League. Eu acho que o Grêmio passa pelo Guarani, o Santos e a LDU. Eu acho que a LDU passa, mas eu tô torcendo pro Santos, porque eu quero que nessa chave todos os brasileiros passem para ter jogo só no Brasil e ficar um pouco mais fácil essas questões de viagem, de desgaste. É verdade, logística, né? Então, logística. Então, acho que o Santos passa, o Flamengo passa pelo Racing. Internacional. Confronto difícil. Inter e Boca, confronto difícil. Vou botar Internacional também, porque eu quero que o Internacional passe em brasileiro, para ter o confronto só de brasileiro, que fica mais fácil. Aí o Flamengo passa pelo Inter, o Grêmio... Grêmio e Santos, cara. Cara, pelo futebol apresentado do Grêmio, o Santos passa. Essa que é a graça das previsões aqui. Aí a final não, a semifinal vai ser Flamengo e Santos. E do outro lado, o Del Valle passa pelo Nacional do Uruguai, o River Plate passa do Atlético Paranaense. Acho que o River Plate passa do Del Valle. Eu acho que o Jorge Wilstermann passa do Libertad. O Palmeiras passa do Delfim. Acho que o Palmeiras passa do Jorge Wilstermann. E semifinal, River e Palmeiras. E final, como um grande flamenguista e amante do futebol, acho que Flamengo e River Plate na final de novo seria sensacional. Então, Flamengo e River Plate na final aí pra mim. Nós podemos ter também Flamengo e Palmeiras, mas eu acho que isso não é possível mais não, né? Só se eles passarem, vão ser semifinal. Se for Flamengo e Palmeiras vai ficar legal também, porque como o confronto é no Brasil... no Maracanã, né? Verdade. Aí fica legal duas equipes brasileiras se enfrentando no Maracanã. Verdade, ia ser legal. Mas eu acho que o River passa. Eu acho que uma equipe brasileira tem que ter, pelo menos, porque o confronto vai ser no Maracanã. Então... e tem bastante brasileiro que possa para passar. Tem bastante brasileiros. Eu acho que bastante brasileiro. Eu acho que também com certeza pode ser que um brasileiro vá para a final. Bom, falando a minha previsão dos confrontos, a meus palpites aqui. Eu acho que o Grêmio passa do Guarani. O Guarani é um time fraco. O Santos vai ter parada dura
contra a LDU, mas se jogar bola passa, mas o meu favorito para passar é a LDU. Aí vai ser um confronto nas quartas de Grêmio e LDU. Racing e Flamengo. Flamengo passa. Se jogar 50% do que o Flamengo sabe, o Flamengo passa. O Racing é um adversário duríssimo, mas o Flamengo é muito melhor. Apesar do Racing ter seu treinador, BKSS, que é um excelente treinador. Então o Flamengo passa pelo Racing. Inter e Boca. Difícil esse confronto, é muito difícil para o Inter. O Inter realmente foi, eu acho que o confronto mais difícil da Libertadores. Inter e Boca, um confronto muito equilibrado, mas se o Inter jogar, principalmente o que jogou com o Flamengo, apesar do segundo tempo ter sido todo contra o Flamengo na última partida pelo Campeonato Brasileiro, eu acho que o Inter passa e torço para que passe também. Então eu acredito que vá Grêmio e LDU, uma parte das quartas de final na chave, e Flamengo e Inter, o outro confronto dessa chave nas quartas de final da Libertadores. Eu acho que passa Grêmio e Flamengo, se for o confronto entre Flamengo e Inter, e o Flamengo vai para a final, porque o Grêmio não está jogando esse futebol todo. E o Flamengo é um dos favoritos para mim a ganhar o título novamente da Libertadores. E do outro lado, Del Valle Nacional do Uruguai, eu acho que o Del Valle passa pelo futebol que joga, mas do outro lado nós temos o Nacional do Uruguai, campeão mundial, campeão de Libertadores, é um time fortíssimo do Uruguai, mas o Del Valle joga o melhor futebol e tem seu treinador no banco de reservas, o seu principal mentor, principal arma do time para passar por esse confronto, pelo futebol que joga, é claro. O Atlético Paranaense, esse aí realmente foi o que se deu mal, foi o que mais se deu mal nesses confrontos das oitavas da Libertadores. O Atlético Paranaense não passa, é capaz até de sofrer uma goleada do River Plate, se o River Plate jogar a bola que sabe. Então vai ser Del Valle e River Plate, o confronto das quartas. Libertad e o Wilstermann passa, principalmente usando o fator da altitude a seu favor. O Libertad é um time fraco, é um time muito fraco, não é pior que o Delfim, mas é um time muito fraco, passou os trancos e barrancos também na fase de grupos. O Jorge Wilstermann passa, que até surpreendeu. E Delfim Palmeiras, esse aí não tem nem como pensar diferente, o Palmeiras passa fácil, eu acredito que passe fácil, até com fazendo um placar de gols elástico aí, principalmente em casa. Então, o confronto das quartas, Palmeiras e o Jorge Wilstermann, e Del Valle e River Plate do outro lado da chave. E eu acho que pode acontecer Palmeiras e Del Valle, pode acontecer, ia ser muito legal, mas a lógica, eu estou indo pela lógica, Palmeiras e River Plate, eu acredito que dê esse confronto. E na final, de novo, nós podemos ter uma reedição da final do ano passado, Flamengo e River Plate, mas eu acredito que se o Palmeiras jogar a bola com o elenco que tem, porque o elenco do Palmeiras, na minha opinião, é melhor que o do River Plate, que o River Plate vendeu bastante jogador, se desfez de muita gente do ano passado para cá, mas o River Plate assim como o Del Valle, tem um excelente treinador no banco, 15 títulos conquistados durante todo esse período no River, que é o Marcelo Gallardo. Mas se o Palmeiras jogar bola pelo elenco que tem, pelo futebol que pode vir a jogar, pelos jogadores que tem, e se o treinador der certo, nesse pouco período de tempo, conseguir organizar minimamente o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras pode garantir a vaga para a final. E podemos ter uma final no Maracanã entre Flamengo e Palmeiras. Ia ser fantástico, né, Paulo? Seria. Mas eu acho que o Palmeiras não passa do River Plate, não. Acho que não. Para mim, o Palmeiras passa do River Plate se o Palmeiras estivesse jogando futebol. E para o Palmeiras jogar futebol, ele teria que pegar um técnico bom e esse técnico teria que passar a ideia dele de jogo. E não tem tempo para que isso aconteça até esse confronto. Então, eu acho que o Palmeiras não passa do River. Eu acho que chega lá, mas não passa do River Plate. Esse é um fator, como eu falei, pode ser que aconteça, que o Palmeiras vá para a final. Mas é futebol também, então exatamente. Até aí nada, né? Se essa for realmente a semifinal, River Plate e Palmeiras, que é completamente possível, eu aponto um leve favoritismo para o River Plate, dependendo do momento do Palmeiras, que a gente desconhece, porque se o Palmeiras vai melhorar, porque o Palmeiras, como a gente falou anteriormente, vive numa crise, sem treinador, jogando futebol fraquíssimo, futebol completamente mal jogado, sem perspectiva nenhuma de título esse ano, mas é futebol. Tudo pode acontecer. Se o Palmeiras melhorar, nem que seja 20%, e com os jogadores que tem, o Palmeiras pode ir para a final. Bom, então é isso. Nós demos aqui nossas previsões.
quem passa em cada chave, quem passa em cada confronto aqui dos brasileiros, torcendo para que tenha uma final brasileira, principalmente que vá algum brasileiro para a final, por conta de o jogo da final da Libertadores ser no Maracanã em janeiro do ano que vem. E é isso, galera. Nós vamos ficando por aqui, o final de mais um episódio. Sinta-se à vontade, Pablo, para dar as suas redes sociais para os nossos ouvintes. Então, galera, Pablo Faria com 2 Is em todas as redes sociais. Só seguir lá e tamo junto. Vai estar aí embaixo aí na descrição para você. Em todos os episódios nós colocamos aqui na descrição. E a minha rede social as minhas redes sociais são @peduarte, @peduarte92, que é meu Instagram, e Pedro Duarte no Facebook. É só me procurar lá e siga a gente, por favor. Nos motiva a produzir novos conteúdos, novos episódios, falando sobre o mundo do futebol em geral. Galera, um abraço e até o próximo episódio do nosso podcast.